Então toda essa região que produz ágata e ametista, ela é coberta por rochas vulcânicas. É uma grande área de lavas que extravasaram. A gente não teve a formação de vulcões, de cones vulcânicos. Isso foi ao longo de grandes fraturas, grandes falhamentos na crosta que atingiram áreas profundas do planeta, e por ali extravasaram então lavas que cobriram uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, que se estende não só pelo Rio Grande do Sul, mas por outros estados e também pelo Uruguai, pela Argentina. Ametista e ágata são todos o mesmo mineral. A espécie mineral é a mesma, que é quartzo. Sílica é SO2. Esse preenchimento das cavidades foi um processo posterior. E para que isso ocorresse, tinha que ter o quê? Um fluido mineralizante, e esse fluido circulando por um tempo, e tempo geológico, né? Não é tempo assim, alguns meses, alguns anos, é da ordem de milhares a milhões de anos. Então, isso só ocorreu em determinadas regiões. Então, lá em Salto de Jacuí, onde eu tenho os grandes depósitos de ágata, né? Lá em Ametista do Sul, essa região entre Soledade, Fontoura Xavier, Nova Brécia até Salto de Jacuí, ela tem um valor histórico, porque foi ali que começaram os primeiros depósitos de ametista e de ágata, foram explorados nessa região. Esse trabalho com pedras preciosas era muito desenvolvido aqui para o lado de Lagoão, para o lado do Salto do Jacuí, né, que são pontos importantes que tinham muitas pedras aqui em Soledade. O nosso município era muito grande. Hoje ele foi desmembrado em mais de 25 municípios. A gente também encontrou no Fórum de Soledade alguns processos bem antigos e que falavam até em um inventário, em 1879, de uma senhora que havia ficado viúva de uma pessoa de sobrenome Borer, e ela ficou com 3 filhos, e ela requeria no seu inventário uma partilha de uma lapidaria que se localizava em Fischbeck, na Alemanha. Eu li os relatos de viajantes, Arsênio Isabelle, que teve em 1833, o Bechori, que teve em 1875, que é o ano de emancipação política de Soledade, né, que virou o município. Para Bechori, Soledade é antiga e tornou-se o lugar mais animado quando foi elevado à vila. O mesmo autor detalha a passagem de tropas, o carregamento com peles, couros, erva mate e pedras preciosas. E ao descrever a principal renda do Lagoão, Bechori enumera a produção de erva mate e o comércio de pedras, já em 1875. Né? 2 fontes de exportação, ele dizia. Importante é o comércio de ágatas, que atualmente são exportadas em grande quantidade. É a única fonte que faz circular o dinheiro. Todos os países têm um tipo de pedra, um tipo de... cada um com a sua qualidade, né? A pedra é uma atração, é um brilho, é uma vida, é uma coisa bonita. Aqui em Soledade tinha os alemães, que eram os Borer e os Rasweiler. Eles trabalhavam aqui, que vieram da Alemanha. Os primeiros lugares que começaram a tirar pedras aqui em Soledade foi em Barros Cassal, Cerca Velha e Lagoão. Se começou, que era praticamente um sonho, era uma coisa bonita, né? Eu fiz tudo que se pode fazer em cristal e ágata. O Agenor Rodrigues, o Antenor Rodrigues, o João Botão, nós todos íamos vender as pedras no Rio de Janeiro. Levava mercadoria que era mais ou menos 10 quilos em cristal.
eu trabalhei com todas as firmas do Rio de Janeiro, que era Amsterdã, H. Stern, Pasquale, Hugo Zimmer, Carlos Zimmer. Trabalhei com todas as firmas procurando a venda. Aconteceu o seguinte, todos os vendedores daqui quebraram e o pessoal não ganhava mais o dinheiro para pagar a passagem, o ônibus e o hotel. Aí o pessoal com as firmas montadas no exterior precisavam mercadoria do Rio Grande do Sul, reclamavam, daí eles pediam, os gaúchos não vieram. Daí eles se obrigaram a vir aqui comprar, daí o negócio melhorou. Como depois entrou a feira, eu fui fazer a exposição nas feiras. Caxias, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Lajeado e Esteio, que a nossa feira era visitada por presidentes. Então eu conheci Castelo Branco, Ernesto Geisel, o Costa e Silva e em Esteio o Médici. Falei com 5 presidentes da República. Com 18 anos eu fui levar uma carta para Getúlio Vargas no Palácio do Catete, naquela do deputado Antoninho Fornales de Arroio do Meio. O primeiro da Revolução de 64, que era Castelo Branco. Tinha um peixe petrificado da região que ele nasceu. Então, quando eu falei para ele que era da região que ele não sabia, ele deu, dizem que ele não ria, ele não sorria. Quando eu falei isso para ele, ele deu um sorriso, tem a fotografia dele, que diz que vale muito dinheiro porque ele não sorria. Meu pai era agricultor, morava no interior do município de Soledade, local denominado Calha, hoje pertence à Fontoura Xavier. E ele era colono, engordava suínos, né, plantava milho, mexia com a lavoura em si. Aí um dia, meu irmão e minha irmã estavam capinando na lavoura e ela achou umas pontas de ametista. Ela achou aquilo muito bonito e começou a brincar. E o meu irmão ficou bravo, porque ela não estava trabalhando, estava brincando com as pontas de ametista, umas pontas muito bonitas. Aí ele pegou umas pontas e jogou para dentro do rio. E ela conseguiu esconder umas. E ao meio-dia levou para casa. Mostrou para o pai, os irmãos, olhar, guardaram os bicos. Na semana seguinte, chegou um comprador de Lajeado. Isto no ano de 1954. Aí ele perguntou, oh, seu Lorde, não tem pedra ametista? Aqui é a região que produz ametista. Aí meu pai foi lá, buscou os bicos e mostrou para esse comprador de Lajeado. Ele perguntou para o meu pai quanto ele queria. Meu pai fez um preço, não imaginava, não sabia quanto valia, e ele pagou o preço que meu pai pediu. Aí o meu pai e meus irmãos pensaram, puxa, esse negócio dá dinheiro, deve ser um bom negócio. E começaram a mexer na mina. Aí eles começaram a garimpar, uma região muito boa de ametista, e começaram a produzir e vender para esses compradores de Lajeado. Aí o Luiz, o meu irmão, trabalhava junto com meu pai, o Jandir, o Aldo. Eu era pequeno, tinha apenas 5 anos, e com 8 anos a mãe nos levou a Lajeado. Ela queria que os filhos estudassem. Em Lajeado eu martelava pedra, com 12 anos eu era profissional, meus irmãos trabalhavam lá na calha, tiravam as ametistas, levavam para Lajeado, eu e o Nelson, meu irmão, martelávamos as pedras. E
A pedra martelada era vendida para a Alemanha, naquela época, para a indústria joalheira. Com 17 anos, meu pai faleceu, muito jovem, 54 anos. E a mãe nos leva a Porto Alegre, eu era o mais velho. Fiquei uns 10 anos em Porto Alegre, estudando, trabalhando, tive sucesso em Porto Alegre. Eu já era gerente administrativo de um grupo de rádio e televisão na época, com 24 anos. Tinha casa, tinha apartamento, tinha carro 0 quilômetro, mas o meu desejo era voltar a mexer com pedra. E todo mundo falava, mas Hélio, tu é louco, tu está muito bem em Porto Alegre. Meu sogro, meus irmãos que moravam em Porto Alegre, sabe, minha irmã, todo mundo achava que eu era louco, deixando tudo aquilo, né, e para voltar a mexer com uma pedra, com uma coisa incerta. Ninguém sabia se tinha futuro, não tinha futuro, mas eu sentia que tinha futuro. E assim começou. Em 73, então, nós fundamos a primeira empresa, colocamos uma fábrica. Eu vendi uma casa que eu tinha em construção lá no Jardim Isabel, em Porto Alegre, e com aquele dinheiro eu paguei a importação de serras de discos diamantados, discos de corte. Então era o Luiz, o Jandir, Aldo e eu, e mais tarde o Dene Kivanir. E começamos então a primeira fábrica, a Irmãos Lodi Limitada, em 1973, lá no Ipiranga, onde é o CTG Três Coqueiros hoje. Eu conheci o Egisto num festival que tinha no ginásio São José. No Dia das Mães eles faziam um festival e os alunos eram os artistas. Aqueles camarotes enchiam de gente. E era um festival assim que era uma festa que o povo inteiro participava. Daí tinha um tal de correio, onde mandavam os bilhetinhos, como se fosse um telegrama. E eu recebi um bilhetinho do Egisto, que queria me conhecer. Porque, embora nós morássemos na mesma cidade, eu nunca vi o Egisto. Não conhecia. E daí, dali começou o namoro. Namoramos muitos anos, terminamos, voltamos de novo e acabamos casando. Eu casei aos 20 anos e o Egisto já trabalhava com pedras. Ele esteve numa ocasião trabalhando no Paraná, depois estabeleceu a fábrica ali na Avenida Júlio de Castilhos, perto da delegacia de polícia, e onde começou a fabricar os fornos para queimar pedras e trabalhar as pedras para exportação. Ele exportou para muitos países, como Alemanha, Itália, França, Chile, Argentina, Uruguai. Mais tarde, fez grandes negócios com a Índia. No Brasil, ele trabalhou com grandes empresas, como a Gastern, Sauer, Amsterdã, onde ele vendia pedras lapidadas. Ele começou a fazer as máquinas para serrar pedras, que aqui eram todas importadas. Ele fabricou a máquina para serrar, para rolar, para polir e, por último, ele fez as serras diamantadas. E sempre o Egisto viajou muito, sempre viajou por conta dele, conheceu diversos países, mas sempre em questão de fazer negócio com pedras. Ele já nasceu aqui em Soledade, se encantou com as pedras. Para ele não tinha nada mais lindo que uma pedra. Eu tenho quantidade em joias em pedra, porque ele vendia as pedras, mas sempre trazia uma joia junto. Passado alguns anos que o Egisto lidava com pedra, uma vez uma pessoa daqui de Soledade, já é falecido, Vanderlei Marques. Vanderlei chegou na França e viu quantidade de ametista. Entrou na loja, ficou louco, olhando aquelas pedras maravilhosas e perguntou: por acaso, essas pedras são do Brasil?
E a pessoa que atendia respondeu: são do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Soledade. Daí ele foi disse: então só falta me dizer que o nome de quem vendeu é Egisto Dal Santo. Ele disse: o nome da pessoa que nos vendeu é Egisto Dal Santo e mora em Soledade. O Egisto, como eu disse para vocês, ele era um homem simples. Ele ia ficar feliz da vida em ver o museu com o nome dele. Nós achamos uma homenagem maravilhosa porque ele dedicou a vida. Ele tinha problemas cardíacos e ia para lá e ficava 23, 24 dias enfiado lá no mato de Roraima, cavocando para tirar as ametistas. Comecei a trabalhar com pedra em 76, com intermédio de um alemão. Fiquei conhecendo um alemão que é da Alemanha. Ele tem uma indústria aqui. E aí, para um amigo que era meu vizinho, convidou para trabalhar com ele. E daí fui experimentar, né, para ver. Eu trabalhava com agricultura antigamente, né? Não tinha noção do que era pedra, não conhecia. E aí o negócio dele era a pedra bruta. Eu tirava no salto do Jacuí. Então ele tinha que classificar a mercadoria para vender. Era toda classificada. Para a pedreira saía tudo misturado. Aí tinha a classificação, que era para exportação, e aí ele foi me ensinar a fazer o serviço que ele fazia, mandava para fora, para a Alemanha, né? Que ele vendia. Que naquele tempo não tinha esse negócio de escavação, máquina, não tinha, né? Ninguém trabalhava com isso. Então eles vinham aí, o pessoal tirava aí no interior, a picão aí, os poucos, e eles vinham aí, às vezes iam comprando. Tinha lugares que ia a cavalo aí nesses morros aí, por exemplo, aí para São Tomé, não tinha estrada. Eles iam aí e compravam uma pedra de uma pedra do outro. E o Otto, olha, que eu trabalhei todos esses anos com ele, veio para cá, era um homem pobre. Morava em Iraí. Era um rapaz solteiro. E tem uma tia dele que trabalhava com pedra martelada. Naquele tempo, esses cristais, né, eles trabalhavam muito com isso aí. E essa tia dele terminou mandando ele para a Alemanha levar uma mercadoria lá. Que era martelada, levava numa malinha, né? Coisa simples. Tu vai e te hospeda lá em casa de fulano, lá assim. Na época, chega lá e conheceu que é a esposa dele, lá, a filha do velho. Terminaram lá se juntando lá, casando lá, né? O velho pegou ele e botou trabalhar na indústria dele, né? Disse: bom, tu vai ficar aqui e vai trabalhar comigo aqui. Tu vai. Também não sabia trabalhar com pedra bruta, né? Mas vai trabalhar com a pedra bruta, que tem lá no Salto, no Rio Grande do Sul, tem um lugar lá que tem essa pedra. Agora, eu não sei onde é que é também, não conheço, não sei onde é que vem. Mas tem fulano lá que tira. O velho deu uma quantia de dinheiro e ele veio parar em Soledade. Descobriu a pedreira. Foi morar dentro de uma caminhoneta, numa rural lá, porque não tinha condições, né? E não tinha estrada para chegar lá também. Abriram uma picada lá e ele conseguiu descer lá para baixo e morou dentro da caminhoneta uns tempos lá. E tirando pedra, levou um pessoal daqui e tirando pedra picando. Aí tirava 2, 3 mil quilos, lá, 2, 3 meses tirando aquilo lá, e aí mandava para o sogro dele aquela mercadoria. E aí o velho foi crescendo, aí com a ajuda ali foi desenvolvendo. Aí botou mais funcionário a trabalhar lá, comprou mais um trator grande, aí começou a desenvolver, aí cresceu ligeiro. Aí foi lá. Porque pedra é aquilo ali, ó. Não tem quem não compra. Não tem. Isso, industrializando ela bruta ali, a pessoa não dá valor, mas depois tu começar a industrializar ela, né? Não tem quem não vai. É um negócio que vai ter sempre, né? Isso vai ser. Não vai terminar nunca. Eu acho que tem desde o começo do mundo e vai até não sei aonde, né? Quanto o cara puder trabalhar, né? E ter a tecnologia para industrializar ela, né? Esse é o principal hoje. Bom, meu nome é Gilberto Luiz Bortoluzzi, eu sou catarinense de nascença, da cidade de Descanso, até os 14 anos eu fiquei em Descanso, depois vim morar em Iraí, onde fiquei 24 anos. Ali é onde foi o meu início com as pedras, né? Foi um convite de um tio, que é irmão do meu pai, o Alziro Bortoluzzi, que nos convidou meu pai para trabalhar junto. E a família acabou
se integrando nesse trabalho, que durou até 1995. Após isso a gente mudou para Soledade, né, onde fundamos a empresa própria da família. Bom, a nossa área sempre foi da área da ametista e as pedras marteladas para lapidar, isso lá em Iraí, né. O meu trabalho na empresa, eu comecei como lavador de coleção, lavar drusas, né. Na época as pedras elas não saíam no basalto, elas saíam no tijolo, né. E elas vinham com barro, então você tinha que escovar elas, né, para limpar elas para poder classificar, né. Então esse era o meu trabalho inicial. Depois passei para outros setores da empresa, para setor de martelação, classificação, depois passei para a parte da administrativa e finalmente daí passei a trabalhar aqui em Soledade com a nossa empresa como diretor, juntamente com o Paulo, com a Vera, o José Roberto, que está no Rio de Janeiro, e o Júlio César, que está em Gramado. Então é uma empresa familiar, né? Somos 5 irmãos e esse trabalho que a gente continua fazendo aqui em Soledade há 20 anos. Às vezes vem as pessoas de fora, parentes de outra cidade, querem conhecer as pedras, né? Então ligam, dá para nós ali visitar, ali ver as pedras. E eles até se surpreendem assim pela beleza das pedras, pela quantidade de pedras, pelos tipos de pedras, né? Pelo polo que Soledade se tornou. E hoje Soledade é conhecida no mundo todo, a gente pode afirmar com certeza, devido às pedras, né? Porque às vezes o cliente ele vem aqui, praticamente ele acha uma grande quantidade de mercadorias que ele precisa. Ele não precisa estar se deslocando da Ametista, nem para o Uruguai, nem para Minas Gerais. Então, o tempo que ele ia despender para fazer todas essas viagens ali ia ser muito grande, o custo ia ser muito grande. E ele, chegando aqui, ele encontrando tudo o que ele precisa, às vezes em 24 horas ele realiza os negócios dele e vai embora. Às vezes ele nem precisa vir aqui, às vezes ele só passa um e-mail ali, passa um pedido, com o que ele precisa. E as empresas aprontam o pedido, despacham. Hoje tem os agentes de negócios ali que fazem também esse trabalho, né? Trazem os pedidos, examinam a mercadoria e que acaba depois sendo remetida para o exterior. Esse é um negócio de muita confiança, né? Porque você tem clientes que a gente trabalha há 20 anos e só veio uma vez no Brasil. Eu acho que o museu ele vai abrir novos horizontes para a Soledade, em função de que muitas escolas vão vir visitar o museu. Você vai abrir para a criança um aspecto cultural das pedras. Eles vão vir, vão se apaixonar, vão gostar das pedras, já viram falar. O Centro Tecnológico ele é um conceito que envolve várias entidades, né? A criação dele teve a parceria de muitas pessoas e muitas entidades, né? Ele começou em final de 2004 a ser concebido, né? A ser formatado, a ser discutido da necessidade que tinha a Soledade por ser um grande centro exportador, um grande centro beneficiador de gemas, de começar a trabalhar, de começar a ter pedras não só no formato bruto ou semi-trabalhadas, né? Que começasse a incorporar tecnologias. O Centro Tecnológico, o início dele assim, foi com muitos cursos, né? Então toda a primeira fase ali de em torno de 5 anos, o foco foi cursos, né? E aí foi dos mais diversos, né? Foi lapidação, foi design de joia, foi de impressão 3D, foi de capacitação para comercialização turística, né? A segunda fase do centro foi a questão de projetos de pesquisa, né? Então teve projetos de pesquisa que se trabalhou o 3D Gemas, uma forma de melhor aproveitar a lapidação de gemas. Teve vários projetos na questão ambiental e hoje o centro ele trabalha mais no que a gente chama de transferência de tecnologia, né? Ele tenta buscar tecnologias de ponta, tecnologias que às vezes não estão acessíveis à pequena empresa ou à média empresa, né? Coloca essa tecnologia a funcionar, mostra como é que ela funciona e tenta impulsionar para que as empresas busquem essa tecnologia. E aí a gente pode também visualizar a importância de tu ter um centro de pesquisa quando ele realmente tenta, né, trazer algo que cause impacto em quem está trabalhando, né, no trabalhador, né? Então tu começa a discutir, ver a questão da silicose, tu poder discutir através de um centro tecnológico, da importância de começar a trabalhar, de ter equipamentos, de ter EPIs, da importância de tu trabalhar a questão ambiental, da importância de tu tentar tornar aquele segmento sustentável, né,
para que teus filhos, para que as gerações futuras possam também ver isso, né? E para que o trabalhador que esteja à frente do empreendimento, né, também possa ter uma vida mais digna, uma vida mais sustentável. As pedras têm história geológica, né, uma história material, mas elas todas também têm uma vinculação humana muito forte, né, desde métodos de mineração, de descoberta das pedras, a interação humana com a produção de pedras, né, que é locais como a Ametista do Sul, né, com um benefício muito grande com a mineração, a extração de pedras, né, está lá instalado, né, pelos processos geológicos de muito tempo atrás, né, de 135 milhões de anos atrás, em que os processos geológicos aconteceram de uma maneira que gerou esses diodos, né, dos quais eu tenho um na minha mesa aqui, né? E essa produção trouxe, né, ela tem todo o envolvimento primário, que, por exemplo, eu como geólogo, né, fiz a minha participação científica, que é estudar a origem, né, desses diodos, como é que formou, porque sabendo como formou, nós sabemos como encontrar mais, né? Isso que é o que o geólogo mais ou menos faz, assim, uma das atividades principais. Nós temos que entender os processos que acontecem dentro da pedra, da rocha, né, para poder conhecer e buscar a riqueza mineral, né? E procurando ajudar o desenvolvimento com equilíbrio, né, aumentar a riqueza da produção, agregar valor às pedras e lá no fim tentar minimizar os impactos, né, ambientais que acontecem inevitavelmente, né? Qualquer atividade humana, né, ela causa impacto ambiental e cabe a nós também buscar simultaneamente com a geração de riqueza, já simultaneamente minimizar esses impactos ambientais. O museu é uma exibição de materiais naturais, com certeza, é uma aula para estudantes aprender sobre a natureza, né? E com isso ele já cumpre uma função muito importante de aprendizado, né, das novas gerações, dos adultos que queiram examinar, queiram aprender, já é extremamente interessante. E ele ajuda a preservar a história, né, contar a história natural, né, os processos geradores, e também a história das pessoas envolvidas, né, em toda a cadeia produtiva, desde o início até o fim, com tudo, né, preservado nesse museu, de enorme importância, né. Com relação ao título de capital das pedras preciosas, sim, é muito meritório, né, a Soledade soube se organizar, né, propor na Assembleia Legislativa, ter aprovação, né. Ela é a cidade que representa realmente, as pessoas pensam em pedra preciosa, pensam em Soledade, né. A Feira de Soledade atrai 100 mil pessoas, né, uma coisa, né, de escala internacional, assim, muito forte, né. E a atividade econômica e social de Soledade, né, em grande parte gira em torno das pedras preciosas, né. Claro que eles não usam só pedras do Rio Grande do Sul, eles usam do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né. Importam pedras, fazem, trabalham, desenvolvem, fazem, né. E trabalham com muita qualidade. Então, Soledade soube, na minha visão, soube há 50 anos atrás, ver com a diminuição da mineração de Soledade e com o aumento da mineração em Ametista do Sul, né? Daí eles souberam transformar isso em indústria e comércio. Então, evidentemente, tem todo o mérito da liderança local, né, de Soledade em transformar assim, o que foi uma mineração há 60, 70 anos atrás, né, transformar em indústria e comércio de escala internacional e mundial, né? Grande mérito e merece muito bem o título de capital das pedras preciosas.